Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o vereador Vanderlei Porto, do Patriota, ele que vai falar com a gente sobre um projeto que pede a proibição do uso de cães em serviços de vigilância, né? Os animais estão sendo maltratados e é sobre isso que ele vai conversar conosco também. Vereador, bom dia, bem-vindo aqui ao Super N. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. É sempre uma alegria, um prazer poder estar aqui com vocês. Vereador, eu te confesso que ontem, quando a gente exibiu a reportagem aqui falando sobre esse projeto de lei, sobre o uso de cães em serviços de vigilância, né, o serviço de aluguel desses cães, eu confesso que eu me surpreendi, que eu não conhecia esse tipo de serviço, eu não sabia que ele existia. E pelo jeito parece que tem gerado problemas, né? Não está sendo feito da forma como deveria. Adriana, exatamente isso. O nosso mandato ele é muito focado com a bandeira principal aqui na defesa animal. A gente quer alcançar esse bem-estar animal aqui na nossa cidade. E a gente tem avançado em muitos projetos de leis, em políticas públicas. A gente sabe que há uma deficiência ainda do poder público em oferecer, por exemplo, um serviço de castração amplo na cidade. E dentre todas as frentes que a gente tem trabalhado, a crueldade animal, combater essa crueldade é um papel nosso. E já desde o primeiro dia que nós assumimos, a gente tem recebido inúmeras denúncias a respeito desses canis que alugam os cães de guarda. Eu já estive em uma reunião com a delegada na Delegacia contra Crimes Ambientais. Lá tem uma pilha de denúncias tratando exatamente desse assunto. Então há uma crueldade muito grande com esses animais. A gente tem vídeos, a gente tem fotos. Os animais eles ficam enclausurados durante o dia em pequenas quartinhos, porque imagina um canteiro de obra, por exemplo. Então ali está na fundação, quase que não tem uma estrutura adequada, e ele fica ali no escuro, privado de alimento, e para que à noite ele possa fazer o papel ali de vigilante e se tornar mais agressivo. Então são muitos vizinhos que registram esses momentos. Então isso mexeu muito com a gente desde o início, e juntamente com a vereadora Duda a gente conseguiu então apresentar essa PL. O vereador parece algo surreal, é como se fosse treinar o animal para ele ser violento e privar ele de certas situações, né, que seriam dignas, para ele se tornar violento, para que assim possa ser um cão de guarda, é isso? Exatamente. E aí esse PL acaba fazendo um link com outro PL que nós apresentamos, que já foi aprovado em primeiro turno, que é a proibição do adestramento agressivo, que é o adestramento punitivo. E a gente percebe, até pelas manifestações que eu tenho recebido em rede social, que é uma ligação desses canis com esses adestradores, porque eles querem um animal violento, eles querem um animal para que possa ali fazer esse papel de guarda, e que não é o papel do animal fazer isso. Hoje a gente tem mecanismos eletrônicos, a gente tem o ser humano que pode estar ali trabalhando, mas os empreiteiros, os donos aqueles que estão construindo, empreendendo, acredito eu que seja mais barato, porque ali não, o custo do cão é muito mais inferior ao de um ser humano, e com isso essas práticas são recorrentes na cidade. Ô vereador, na opinião do senhor, existe uma espécie de objetificação dos animais quando a gente pensa nessa lógica que o senhor está nos contando, nos explicando, e até na surpresa mesmo que a Adriana e eu ontem a gente teve quando dávamos essa notícia? Rodrigo, o que acontece? É algo, inclusive até teve 2 casos há pouco tempo, até mesmo de obras da prefeitura, que a prefeitura faz a licitação, a empresa ganha, e lá os cães fazendo a guarda daquela obra no final de semana, com chuva, sem lugar para se esconder. É impressionante que o tanto que a gente tem avançado em políticas públicas no bem-estar animal, isso em todo o país. Essa lei ela já acontece em alguns estados, como no Rio Grande do Sul, por exemplo,
há pessoas ainda que tratam os animais como coisas. E o animal não é coisa, o animal tem sentimento. O animal hoje, ele tem avançado isso porque essa relação do ser humano com o animal, e quando a gente defende o animal, a gente está também defendendo o ser humano. A gente está nos prevenindo de zoonoses e outras demais coisas. Então, o ser humano não pode entender mais, em pleno século XXI, que o animal é coisa, que o animal pode ser tratado de qualquer maneira, principalmente em fins comerciais, e não dando ao animal nenhum mínimo de dignidade. Então é algo que muito nos comove e espanta. E é uma prática recorrente na cidade. Impressionante como que há muitas obras utilizando. E sem contar que ali naqueles canteiros de obras, além da privação do alimento, da água, preso ali durante o dia, ele fica à noite exposto. Se chove, ele está na chuva, ele fica ali em meio às ferragens. Então, assim, há muitas denúncias desses canis, num determinado momento, param o veículo lá e substitui o cão, pega aquele cão magro, aquele cão que fica latindo a noite toda. Por isso que há as denúncias. De tanto sofrimento do animal, ele começa a latir ali durante a noite, e os vizinhos de prédios, por exemplo, começam a filmar. Então são cenas assim muito tristes, e ter esse comércio explorando dessa forma. Eu confesso que enquanto o senhor vai citando, né, e vai detalhando para a gente o que ocorre realmente com esses animais, é impressionante como tem gente capaz, né, de fazer tantos maus tratos, né, em relação aos animais, e a gente não consegue entender como que é possível isso acontecer, um ser humano ser capaz disso. Agora, vereador, quem são esses animais, né? Que animais são esses? São animais que vivem nas ruas, são animais que são criados, por exemplo, em canis, né? Às vezes com raças. A gente sabe que tem algumas raças mais agressivas, ou com um tipo mais para guarda. Quem são esses animais? Geralmente são animais mais agressivos, treinados para isso, né? As denúncias que têm chegado, às vezes se trata de pitbull, pastor alemão, Rottweiler. Então, geralmente são esses cães de grande porte e que são preparados, como se diz, para impor, né, o medo ali. Geralmente tem até aquelas plaquinhas, né? Cuidado, cão bravo. Então, assim, são exatamente esses cães. A gente está conversando com o vereador Vanderlei Porto, do Patriota, vereador de Belo Horizonte. O vereador, diante disso tudo e do projeto que foi apresentado em parceria entre o senhor e a vereadora Duda Salabert, já há um acordo na casa? Vocês já começaram a conversar com os pares de vocês? Como é que essa proposta foi recebida na Câmara? A princípio, agora ele está na CLJ, há todo um cuidado, né, do projeto ele ser constitucional. Na nossa visão, até pelo exemplo que a gente tem de outros lugares, é um projeto que está adequado, mas se precisar de algum ajuste legal na CLJ, é possível que ele receba algumas emendas. Então, como ele foi para a CLJ agora, né, que ele ganhou o número essa semana, então, na semana passada, perdão, então a gente acredita que pode ter toda essa construção para que avance. A Casa, hoje, Legislativa de Belo Horizonte, ela tem sido muito propícia no avanço a essa pauta. Então, hoje nós temos alguns vereadores defendendo essa bandeira com veemência. Então, a gente tem avançado em muitos pontos, e eu tenho certeza que não vai ser diferente com esse projeto em questão. E o projeto visa proibir, né, esse tipo de segurança feita com animais treinados, né, para isso, animais raivosos, para a implantação de outras metodologias de segurança, não é isso, vereador? Exatamente, Adriana, porque no princípio chegou-se a discutir, regulamentar. Vamos fiscalizar quem comete maus tratos, mas toda a concepção que envolve esse trabalho, ele envolve os maus tratos. Então, assim, não tem como a gente regulamentar assim, não, vamos só fiscalizar então quem passar do limite, mas o limite ele está na concepção. Então, assim, é onde que nós e toda a proteção animal não tem
como se diz, acordo com o sofrimento animal. Então não tem como amenizar. Eu acho que o que vai resolver é a proibição, porque hoje nós temos diversos mecanismos de vigilância e que vai dar ali a segurança para a obra em questão. E principalmente o material humano. Eu acho que para essas empreiteiras, essas empresas, seria um custo irrisório ter ali um ser humano trabalhando, por exemplo. Vai estar gerando emprego e gerando renda para a cidade, então não há necessidade desse tipo de exploração. Vereador, o nosso tempo está corrido aqui, mas ainda queria fazer uma última pergunta antes da nossa hora do bate-pronto, que é sobre uma outra temática que tem sido a grande discussão da cidade nos últimos dias, que é essa confusão que foi criada, essa celeuma que foi criada em torno da volta às aulas para crianças de 5 a 11 anos, né? Porque houve um verdadeiro cabo de guerra, ação para lá, recomendação do Ministério Público para cá, a prefeitura resistiu enquanto pôde. Como vereador, como é que o senhor acompanhou tudo isso e essa confusão que se criou? Porque o pai do aluno, o aluno foram as pessoas que mais ficaram confusas em meio a tudo isso, porque não se sabia o que deveria se fazer. Como é que o senhor viu tudo isso, vereador? Eu começo falando, Rodrigo, até pelo fato lá de casa, que eu tenho uma filha de 9 anos que todo dia fica, pai, amanhã eu vou poder ir na aula? Que ela tá tendo online, mas eu posso ir na aula? Amanhã como vai ser, pai? O que decidiu na justiça? Eu vou poder ir? Porque assim, Rodrigo, não faz sentido, a cidade está toda aberta. Então assim, a gente percebeu também que quem se vacinou, quem não negou a ciência, não está tendo, né, danos reais com a Covid hoje, com essa nova variante. Ela, graças a Deus, ela está se tornando agora, de fato, um tipo de gripe. Então, a cidade toda aberta, a criança ela se desloca para qualquer lugar, ela acompanha os pais, ela acompanha, e ela não pode estar na escola, e a gente percebe os índices do analfabetismo que está aumentando, que cresceu durante essa pandemia, o atraso psicológico dessas crianças. Então não fez o menor sentido lógico ter adiado em 2 semanas o retorno da aula. Foi um erro assim, sem base alguma. Então isso traz um prejuízo para as crianças, e na Câmara Municipal a gente, desde o primeiro momento, a gente foi crítico a essa situação, chegamos aqui a assinar um documento até para tentar derrubar esse decreto logo no início, mas devido ao trâmite não é possível, não foi possível, mas o Ministério Público fez um trabalho correto de questionar até que venceu essa guerra, né? E amanhã o prefeito determinou que voltassem liberando as escolas municipais amanhã. Então, um atraso assim, sem o menor cabimento e embasamento. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vereador, o senhor já esteve aqui com a gente, conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Perfeito. Para começar, uso de animais em atividades de trabalho. Sem a menor possibilidade. Uso de cães de segurança. 0. Volta às aulas em BH. Tinha que ser para ontem, semana passada. A presidente da Câmara, Nelly Aquino. Uma pessoa que tem conduzido a Câmara com muita maestria, tem trazido muito orgulho e defende o legislativo, independente de que lado você esteja, ela faz um papel assim espetacular à frente da Câmara Municipal. O prefeito Alexandre Calil. Hoje eu trago como decepção. Vanderlei Porto, em 2022, segue na Câmara ou tenta outros voos? Não, vou ficar na Câmara, cumprir meu mandato, é uma promessa de campanha, quero cumprir aqui os 4 anos. Vanderlei Porto, vereador de Belo Horizonte pelo Patriota, desculpa por atropelar a Adriana, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Vereador, obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez, Adriana, muito obrigado, e a todos os ouvintes da Rádio Sul.